Eu cumprimento o historiador, escritor, gestor de políticas públicas e idealizador dos Pontos de Cultura, Célio Turino. Célio Turino, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas os ouvintes da Faixa Livre, todas e todos, né? Mas eu prefiro sempre começar a concordância pelo feminino, né? Porque tá certo, se a gente quiser uma renovação na forma de pensar a política, a gente vai ter que romper com o patriarcado, né? Não é isso, não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Célio, eu quero agradecer demais a tua presença aqui conosco no programa. Muito obrigado por você aceitar o convite da nossa produção para tratar a respeito de uma questão aí que vem tomando forma nos últimos tempos, porque a vitória eleitoral do presidente Lula, Célio, com a vitória do Lula, a cultura acabou ganhando um fôlego importante após esses 4 anos que a gente teve ataques do Jair Bolsonaro na presidência. E no fim do mês passado, o governo federal apresentou ao Congresso o projeto de lei de número 4.172 do ano de 2023, que tem aí como finalidade alterar a lei de número 14.399 do ano passado, que institui a Política Nacional Aldir Blanc, mas que ficou conhecida como Lei Aldir Blanc, né, permitindo aí que o Ministério da Cultura, ao regulamentar a implementação dessa política nacional, vincule até 30% dos recursos à aplicação em determinadas políticas públicas. No dia 5 de setembro, esse projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados com apoio de ampla base de parlamentares após um acordo aí com lideranças da casa, sendo direcionado ao Senado Federal para análise nos próximos dias. Essa lei determina que o governo federal destine 3 bilhões de reais anualmente ao campo da cultura ao longo de 5 anos, entre 2023 a 2027, sendo 1,5 bilhão via governos municipais e outro 1,5 bilhão via governos estaduais e distrital. Eu queria começar te pedindo, Célio, uma avaliação a respeito da importância dessa medida, quais as principais mudanças aí na Lei Aldir Blanc que você pode trazer aqui para a gente, por favor. Primeiro, é necessário que as pessoas compreendam a Lei Aldir Blanc, né? Ela foi uma conquista da sociedade brasileira em situações muito adversas. Em 2020, houve uma ampla mobilização, participaram aproximadamente 40 mil pessoas, todas por meio virtual. Eu ajudei nisso, que na última década eu tenho ficado mais fora do Brasil, né? Mas aí com a pandemia me dispôs a ajudar no pensamento de uma lei de emergência cultural, que resultou na Aldir Blanc, que começa a partir de um PL apresentado pela Benedita da Silva, se soma a outros 5 PLs de outros deputados de vários partidos, e depois se unifica na chamada Lei Aldir Blanc a partir da brilhante relatoria da deputada Jandira Fegali. Essa lei possibilitou, para que as pessoas tenham uma ideia, a preservação de mais de 800 mil postos de trabalho em 2021. Ela deu um aporte de 3 bilhões de reais, aplicados de forma descentralizada. Como que se chega a esse cálculo, inclusive? Há aproximadamente 7 milhões de trabalhadoras e trabalhadores da cultura no Brasil, e entre 2020 e 2021, houve um acréscimo no pessoal empregado, trabalhando, de 13%, exatamente em função da lei, aí que resulta nos 800 mil postos de trabalho. A partir desse êxito, seguiu-se um movimento para que fosse uma lei com mais largo prazo, no que a Jandira assinou uma PL, também com ampla consulta popular, que resultou na Lei Aldir Blanc II, que destina 15 bilhões de reais em 5 anos, 3 bilhões por ano, mesmo valor da primeira, né? E também de forma descentralizada, tem toda uma aplicação desse recurso, né? Essa lei foi aprovada no ano passado, como eu disse, é uma conquista do povo brasileiro, feita em condições sem existência de Ministério da Cultura, com um governo declaradamente inimigo das artes e da cultura. Ela está muito atrasada na sua aplicação, ela já deveria estar acontecendo e isso está trazendo muito prejuízo aos setores da cultura. Esse PL que você apresenta, na verdade, é um PL que trata
da retomada de obras de espaços formativos na saúde. O problema é que não foi inserido um artigo 17º, num famoso jabuti, né? Jabuti é aquilo que alguém coloca um jabuti em árvore, né? Um PL, foi inserido um artigo que retirava 30% da destinação da Aldir Blanc para uma determinada finalidade, que era ou para obras de equipamentos culturais vinculados ao PAC, ou também para a Política Nacional da Cultura Viva. E a Política Nacional da Cultura Viva já está muito bem contemplada na formulação inicial da Lei Aldir Blanc, então ela não tinha necessidade. Colocava, e como tudo ia de forma nebulosa, ficou mais como uma forma de justificar essa retirada da destinação feita nos municípios e nos estados para essas obras. Eu estava no México quando soube disso, eu estava em Guadalajara, num congresso. Eu retomei minhas viagens para fora, agora estou em São Paulo, mas semana que vem já vou para a Colômbia. Como participei ativamente do processo, eu gravei um vídeo e, digamos, alertando sobre essa manobra. Esse vídeo circulou um pouco e alertando, inclusive, do impacto no emprego. Porque se a Lei Aldir Blanc, com 3 bilhões de reais em 2020, teve um impacto de 800 mil postos de trabalho diretos na cultura, retirando 30% disso da destinação, eu calculei um impacto negativo em postos de trabalho para as artes e cultura, artesãs, artesãos, músicos, artistas, enfim. Entre 150 e 250 mil postos de trabalho. Fiz o alerta. E o que estava algo não sabido, né? Praticamente ninguém sabia de que estava tramitando esse artigo, não houve uma discussão, isso veio a público, houve uma mobilização, uma parcela dos setores da cultura se reuniu com a Jandira Fegali e o Ministério da Cultura se apresentou na reunião, mas houve uma reunião apenas e já era um jogo jogado, já estava decidido que ia acontecer essa transferência de destinação. A Jandira Fegali, muito comprometida, inclusive como autora da lei, ela conseguiu fazer uma redução de danos. Essa redução de danos resultou no seguinte: 10% no mínimo desse valor tem que ser destinado à cultura viva, aos pontos de cultura e ações em torno dessa política. Outros 10% para outras políticas do Ministério de ação direta com o povo da cultura. E 10% para, no máximo, para obras com o PAC. Ela minora o problema, mas ela mantém, gerando 2 outros problemas que eu posso dizer adiante. No caso do emprego e do trabalho no campo da cultura, se o impacto inicialmente seria entre 150 e 200 mil postos de trabalho, a partir dos dados levantados pela FGV, pelo Observatório da Cultura do Itaú Cultural, isso em relação ao Aldir Blanc 1, né? O impacto ele continua elevado, porque se retira 300 milhões por ano, na verdade terá um impacto de 4 anos, porque é o período do PAC, então 1 bilhão e 200 do investimento direto na cultura para jogar em obra. Isso também continua tendo impacto no trabalho e renda de trabalhadoras e trabalhadores da cultura. Um outro problema que gera é o que eu estava vendo até na entrevista anterior, né? É a perda de confiabilidade, estabilidade, previsibilidade, que são condições fundamentais na relação entre um governo e a sociedade. Primeiro, pela forma. Não houve uma discussão prévia sobre essa alteração no conteúdo
da Lei Aldir Blanc II. Então, quebra-se a relação de confiabilidade. Segundo, a previsibilidade. A lei foi resultado de uma ampla mobilização social, aprovada praticamente por unanimidade no Congresso, apenas o Partido Novo votou contra. Foi uma lei totalmente generosa, construída de baixo para cima. Antes dela ser aplicada, ela já é alterada, antes de ser colocada na prática. Isso é uma política muito ruim, né? E ela quebra com a estabilidade também, porque um conjunto de planejamentos que estavam sendo feitos, eles terão que ser readequados. Pode-se dizer, sim, mas esse recurso continua na cultura. De forma relativa. Primeiro, como eu disse, a Política Nacional da Cultura Viva já está muito bem contemplada na redação original da lei, inclusive para ir bem além desses 10%, o que é necessário. Depois posso te dar os dados também. As outras políticas do Ministério da Cultura, elas têm que ter a receita própria, porque cabe ao gestor público buscar as suas fontes, assim como as obras, né? Estou entrando exatamente no mérito da obra em si, para equipamentos culturais, se são pertinentes ou não. Mas isso é um investimento que tem que vir de outra fonte, porque senão a gente sempre dá um passo adiante e dois atrás, né? E é o que ocorreu. Então, esse chamado acordo que houve foi um acordo parlamentar, não em discussão com a sociedade. Uhum. Entendo. Sérgio, eu queria te passar aqui uma polêmica que surgiu aqui no nosso chat. O Rodrigo Builê, nosso ouvinte, ele questiona aqui o seguinte, ele afirma aqui o seguinte: a verba do PAC para a cultura não é para além do orçamento geral, mas sim com parte do orçamento existente. É o que está acontecendo com a Lei Aldir Blanc, mas também está ocorrendo em outras áreas. Eu queria que você falasse a respeito disso, por favor. Pois então, a Unesco recomenda um orçamento mínimo de 1% para a cultura. Uhum. O Brasil está muito aquém disso, gera em torno de 0,1, 0,2, 12, 0,3% do orçamento para a cultura. Então, é muito pouco. Esse processo de se retirar recursos exatamente de uma lei aprovada pela sociedade, ele mutila a própria implantação do Sistema Nacional de Cultura. Vou dar um exemplo na prática, nos estados e municípios, por exemplo. Há 20 anos se tenta construir... Tivemos aí um problema com a transmissão do SED. Vocês percebem aí que falhou aí a conexão do SED. Vou aguardar mais um pouquinho para ver se a gente consegue retomar aqui a imagem do SED no nosso programa. Eu vou tirar aqui a imagem dele da tela por enquanto eu não tenho a conexão dele restabelecida. Estamos aí com um problema na conexão do SED. Enquanto isso, eu vou fazer uma leitura aqui de alguns recados dos nossos espectadores. A Luciana Sérvulo da Cunha, ela diz aqui, a verba do PAC é uma verba nova que vem de diversas fontes, estatais, iniciativa privada e União. Somos a favor da cultura no PAC, mas com verba nova e não da própria LAB. O Ronaldo Ferreira faz um elogio aqui, entrevista do Ananias Queiroga, né? Ele diz aqui, parabéns, Ananias, entrevista a gente espera que tenha alma e não um comentário sem uma declaração comparativa, mas clara sobre o ponto de vista de quem fala. Está aí a fala, o elogio do Ronaldo Ferreira, a boa entrevista que o Ananias deu para a gente ainda há pouco a respeito da questão militar. Bom, eu continuo aguardando aqui o Célio, eu não tenho a imagem dele, assim que eu tiver a imagem dele na nossa transmissão, eu trago ele aqui para o programa. Eu ainda estou sem a imagem dele aqui na nossa live, né? Eu não posso chamá-lo aqui sem a imagem da transmissão dele. Ele já está aqui na nossa transmissão. Bom, parece que eu estou retomando aqui agora sim. Célio, você me escuta? Escuto. Não sei o que houve aqui. Deixa eu dar uma olhada.
Tivemos aí uma pequena interrupção aí na tua transmissão, mas agora, aparentemente, já retomamos aí a tua transmissão plenamente. Fica à vontade de retomar a tua fala, Célio. Bem, eu estava retomando. Acho que está tendo um eco aqui, não sei o que é. Te ouço perfeitamente. Ah, sim. É que volta a fala aqui. Se você puder desligar o teu som, eu acho que eu estou me ouvindo. Bom, desculpem, não sei o que houve aqui, caiu a conexão. Mas, como eu estava dizendo, o Sistema Nacional de Cultura tem sido preparado há 20 anos. Ele prevê toda uma forma de estruturação da cultura na base, né? Com conselho, fundo, plano. E ele é muito mal cumprido e ainda não está plenamente efetivado. Imagine uma situação em um município em que a comunidade da cultura, num determinado local, lutou por anos para aprovar uma lei de fomento, ali uma verba às vezes pequena. Aí entra um novo gestor, entra um novo governo e fala, vocês conseguiram aí no seu município R$500 mil para fomentar as artes e o teatro, mas eu estou precisando tirar 150 mil, 30% disso, para fazer uma reforma no museu da cidade, que está com goteira, e eu não tenho outra fonte de recurso. Então, se retira. Ou seja, todo um trabalho de anos de conquista, ele vai por terra. Agora, imagine pior que isso, numa situação ainda mais frágil. A maioria dos conselhos municipais de cultura, eles não são deliberativos e eles são muito pouco respeitados, estaduais também. O conselho, depois de meses de luta em torno de uma determinada diretriz, ele toma uma decisão. Aí o secretário de Cultura, ou o prefeito, ou o governador, dizem que não vão cumprir. Isso é uma prática, é algo que ocorre, né? Bom, isso ocorre e tende a ocorrer mais nos locais. E aí, quando o pessoal da cultura for reclamar, sabe o que vai ser dito como resposta? Ora, mas se o governo federal fez isso, e vocês, inclusive, estiveram de acordo, e acharam que há justificativa, não se importaram em ampliar o orçamento para a cultura, porque eu aqui, no meu município, como prefeito, vendo as necessidades locais, não posso fazer. Então, na verdade, essa alteração, ela mutila não só a Lei Aldir Blanc, como o Sistema Nacional de Cultura, que ainda também nem foi implantado. Se a gente levar em conta que o valor que o governo está pensando em utilizar para obras, né, ele é de 300 milhões por ano. Eu sou servidor público aposentado, 39 anos e meio de serviço público. Conheço bem como se constrói orçamento. 300 milhões é 0,001, 0,002 ou 3 do orçamento público. É algo insignificante. Alguém bateu o olho ali, consegue achar esse recurso sem grande sacrifício. Então, é um valor muito insignificante para tanto dano, porque ele quebra a relação de confiabilidade, de estabilidade, de previsibilidade na relação entre governantes e governados. Ele altera um conteúdo de uma lei construída pela sociedade, que nem veio a ser implantada, que deveria estar sendo implantada agora, por um dano muito pequeno. Melhor seria se nós uníssemos o campo da cultura e das artes pela ampliação do orçamento na cultura e nas artes, né? E melhor seria se toda essa energia, inclusive, despendida em processo burocrático que não chegou à ponta, também ainda não chegou à ponta com a lei Paulo Gustavo, está tendo muita dificuldade também, que o país, que o campo das artes tivesse mobilizado em caravanas de artes na comunidade. Já que está tendo 1.000 caravanas pelo país. Ano passado eu escrevi uma proposta sobre isso,
custo disso, só para que as pessoas tenham uma ideia, seria de 300 milhões de reais por ano, para 1.000 caravanas de arte, de todas as linguagens, indo para as favelas, para os pequenos municípios, circulando pelos igarapés, junto com comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas. Melhor seria se estivessem ocorrendo no Brasil agora 1.000 mostras e festivais de arte e teatro, por coincidência também nesse valor de 300 milhões, o que seria perfeitamente possível. Está dentro, inclusive, nem implicaria em novos recursos, porque está dentro do escopo da Lei Aldir Blanc, né? Que houvesse 5.000 pontos de cultura em atividade, cada qual recebendo 120 mil reais por ano, desenvolvendo ações no território, valor 600 milhões. Tudo isso que eu lhe falei custaria 1 bilhão e 200, ou seja, 40% de tudo da Lei Aldir Blanc, nem implicaria no orçamento público. Mas não, ao invés de o país estar realizando um mutirão de encantamento, de mudança de modos de ser, de modos de se perceber, de se colocar no mundo, né, em disputa cultural profunda, verdadeira, a gente está se perdendo nesse estica, aperta, nessa ação subterrânea de colocar numa lei que é uma lei da saúde, colocar uma emenda para alterar a aplicação de recursos da cultura. Isso é muito ruim. Eu circulo muito pela América Latina, tem um livro sobre isso, Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina, circulo muito por favelas do México à Argentina. Eu estava ouvindo a fala sobre a Argentina, né? O fenômeno Milei, né? Por exemplo, inclusive ele tem muito voto na juventude e nas favelas. Inclusive em algumas favelas que eu frequento, acompanho, escrevi sobre capítulo, como a Vila 31, que até outro dia uma matéria da BBC pegava exatamente jovens da favela da Vila 31 e porque eles estavam votando em Milei. Sabe por que isso ocorre? Porque o campo da esquerda, o campo popular, os governos, quando no governo, eles rompem com as expectativas das relações de confiabilidade, estabilidade e previsibilidade. Aí geram monstros, como aqui nós geramos também o Bolsonaro, como em outros países também. Então, a disputa cultural ela é muito importante. Não vamos nos esquecer que todo o quadro regressivo que houve no Brasil, ele foi fruto da chamada guerra cultural. Uhum. É por isso que a disputa pela integralidade da Lei Aldir Blanc e a tentativa de, junto com o governo, junto com as forças progressistas, encontrar esse 0,001 ou 0,002% do orçamento para a realização dessas obras do PAC, ela seria muito mais produtiva e daria muito mais possibilidades para o país, né? A gente precisa estar aí, a gente não pode mais negligenciar esse campo da disputa de valores, né? Sim. E, na verdade, ao negligenciar isso, ao impor políticas sempre de cima para baixo e que alteram essas relações com a sociedade, a Lei Aldir Blanc ela foi feita totalmente a partir da sociedade, em condições muito difíceis. E aí, justamente, na hora de ser implantada, isso é deixado de lado. Então, é sobre isso que estamos falando. Sobre o futuro, sobre a possibilidade de a gente construir uma outra relação na sociedade, uma outra hegemonia, né? Que não é do burocrático, do amesquinhado, né? E porque de mesquinhez em mesquinhez, esse valor dentro do orçamento geral da União, ele é absolutamente irrisório. Às vezes a pessoa faz a relação do ponto de vista dela, 300 milhões, então o indivíduo é muito, mas para um orçamento de quase 3 trilhões de reais, isso é resíduo. E quando a gente amesquinha as relações,
Na verdade, o que a gente faz é desarmar o campo da emancipação social, o campo dos direitos populares e comunitários na luta política. E é isso que está acontecendo. Esse é o problema. O fomento à cultura é fundamental em um país subdesenvolvido da periferia do capitalismo como o Brasil, né, Sérgio? A gente tem falado isso a respeito dos últimos tempos aqui no programa, a necessidade que há de se investir em cultura no país, ainda mais depois desse período nefasto que a gente teve, onde a cultura sofreu tantos ataques durante a gestão Bolsonaro. Enfim, a gente vai continuar trazendo esse tema a pautas, discussões aqui no programa, a questão da lei Aldir Blanc II, enfim, é um tema muito caro para a gente aqui no Faixa Livre. Eu agradeço demais, Célia, a tua participação com a gente aqui na edição de hoje. Muito obrigado por você fazer esse diálogo importante com a gente e eu te desejo aí um ótimo dia. Mas eu vou só fazer uma outra observação, cabe um minuto. A Lei Aldir Blanc II, inclusive, ela foi inspirada para ser a base econômica para a implantação do Sistema Nacional de Cultura, como uma inspirada no SUS, no Sistema Único de Saúde. Então, a grande admiração pelo SUS, por quem formulou o SUS, como Davi Capistrano, Sérgio Arouca, pensadores e ativistas comunistas, né? Uma lei de inspiração comunista. Pois bem, imagine se fosse o contrário. Muita gente da cultura ficou muito triste por o Ministério da Saúde ter se prestado a esse papel. De colocar de contrabando um artigo que mutila uma lei da sociedade para a cultura. Imagina se fosse o contrário. Se fosse um projeto de lei para obras na cultura, e aí se a saúde colocasse, queremos pôr um artigo para fazer obras na saúde. De onde nós vamos retirar esse dinheiro? Se tivesse escrito lá, nós vamos retirar do Mais Médicos, nós vamos retirar dos remédios, nós vamos retirar dessa ação finalística da saúde. Seguramente, os profissionais de saúde não iam ficar satisfeitos, concorda? É exatamente o que se fez. Então, as pessoas precisam compreender isso, parar de ter uma ideia assim, abstrata, achar que a política é só acordo por cima, e compreender esses processos históricos, porque quando não compreendem, geram monstros, como o Milei, como Castro lá no Chile, como Bolsonaro aqui. O bolsonarismo existe antes do Bolsonaro e vai continuar existindo depois do Bolsonaro. Sim. Se não houver um cuidado e uma profunda compreensão e interpretação do papel da cultura na disputa por valores na sociedade, nós corremos o risco de, em pouco tempo, gerar algo até pior que Bolsonaro. É incrível dizer pior que Bolsonaro é possível? É possível produzir mais horrores e mais insensatez, principalmente quando governos progressistas começam a desconsiderar exatamente essa relação, esse vínculo com a sociedade. Mesmo que sejam setores pequenos, como a cultura, pode parecer insignificante, mas não é. A cultura está presente em tudo e em todos os lugares, em todos os recantos, e ela precisa ser respeitada, ser considerada. É isso. Há necessidade, acima de tudo, de se fazer a luta política nas ruas, e eu tenho sentido muita falta do povo nas ruas fazendo essa disputa ao longo dos últimos tempos. Célio, a gente vai continuar certamente trazendo essas questões aqui. A gente tem participação aqui no nosso programa. Obrigado, Célio. Esteja aqui no Brasil, em algum lugar a gente se fala aí, tá bom? Então, tá certo. Para vocês. Obrigado, Célio. Um abraço para você. Até a próxima.